Aparente perdido de Newton, M, achado. Esse M manda a gente para aquele achado que está lá. É uma brincadeira, um trocadilho inevitável, tentador, irônico, né? Que eu acho que o John Milton deve ter ficado feliz. É um poema imenso, são mais de horas. Essa aqui é uma parte do poema. Ali na entrada tem o poema na ordem normal, do início para o fim, e aqui o poema ao contrário, que tem essa estratégia de achado virar perdido, perdido virar achado. Então que é uma inversão, né? A outra coisa é o fato desse poeta inglês, né, como eu falei, está enterrado no Barbican Centre, que fica em Londres, onde eu tive uma oportunidade de fazer uma exposição individual. E outra coisa, ele ficou cego, né? Ele não nasceu cego, mas ele ficou cego, perdeu a visão, e ele ditou o poema para as filhas dele. Então esses dois lampiões seriam os olhos do poema, né? Para saber qual é o caminho correto para andar, né? Tem ali os desenhos. Essas salas aqui do Paço Imperial, elas têm nome. Essa aqui, por exemplo, é a sala Rubem Valentim, uma homenagem ao cara que fez aquela fonte ali na Praça 15, grande artista. E a sala dos desenhos tem o curioso nome de Academia dos Seletos, que eu me apropriei, porque eu achei perfeito para uma exposição de desenhos. Nessa sala de desenhos, vocês vão ver que tem desenhos preto e branco de 2017 até 2019, ou pouco depois. A partir de 2020 e tal, começa a ganhar cor. E vocês vão ver os títulos, reparem, os títulos são muito importantes, eu nunca deixo o trabalho sem título. Tem, por exemplo, Casa de Repouso para desenhistas irremediavelmente obsoletos e ultrapassados, porque tem muita coisa minha aqui, né, que eu quero compartilhar com vocês. Esse aqui, atrás da Rosélia, é o meu trabalho, dessa série é o trabalho preferido, eu adoro esse trabalho. Vejam o título: Desenho que só serviu para deixar-me ainda mais ou menos constrangido e embaraçado. Ali tem um desenho meio estranho, né? A presença dele, porque é uma caseta aqui. É uma conversa entre dois Frank. O Frank, que no caso é o Frank Stella, que é um pintor que eu tenho muito respeito e já curti mais, mas é um grande artista americano. Então tem uma conversa entre o Frank e o Frank. Vocês podem se aproximar, o texto em inglês eu vou tentar traduzir aqui. E aí, Frank, tudo bem? Tudo bem, Frank. Mas então, você não acha que não está preocupado com o que está acontecendo com o trabalho do Milton? Estou achando que ele está se repetindo cada vez mais. Você não acha que a gente deveria fazer alguma coisa a respeito? Sim, mas fazer o quê? Não sei, talvez ensiná-lo a usar uma faca alfa corretamente. Mas você sabe fazer isso? Não, eu não sei usar faca alfa. Eu também não. Então o que a gente pode fazer? Não tem saída. Vai continuar se repetindo. Então, enfim, tem uma, como vocês falaram lá fora, tem uma ironia, muito humor. Rir é o melhor remédio. Eu acho que foi o Miguel Fernandes que falou isso, né? Obrigado. Tem um escorrimento turístico aqui, né? Tá vendo? É uma anedota, não é tão importante, mas tem um espaço turístico, né, no trabalho. Pintura, né? Chama de desenho, mas isso é pintura. Vou falar lá no auditório sobre uma figura chamada Mão Pesada. Só vou falar isso, por enquanto, do Mão Pesada. Vou apresentar a vocês esse maldoso, sacana, personagem principal que me faz companhia há muito tempo. Alguns desses trabalhos, como eu falei, foram expostos no Rio de Janeiro, em 2021, né? Mas esses desenhos daqui para lá são todos novos. Os coloridos todos são novos. Alguns títulos, se vocês tiverem tempo depois para que fecha 6 horas no passo, né?
são títulos maldosos. Os mais maldosos foram dados pelo Montesano, que me provoca o tempo inteiro. É um cara muito articulado, muito inteligente, muito talentoso, que nem eu. Na verdade, eu sou ele e ele sou eu. Então, por exemplo, aqui, título do Montesano dele: Casa de repouso para desenhistas irremediavelmente obsoletos e ultrapassados. Pesado. Lá no último trabalhinho, que é um trabalho meio vira-lata, né, que parece que não faz parte da brincadeira, mas faz, né? A conversa entre dois Franks. Esse Frank é o Frank Stella, que morreu mês passado, né? E eles conversam, um fala: "Ô, Frank, tudo bem? Tudo bem, Frank. Você não acha que está tendo algum problema com o trabalho do Milton?" "Acho. Ele está se repetindo. Precisamos fazer alguma coisa a respeito." Vamos a fazer o quê, por exemplo? Sei lá, ensinar a usar uma faca alfa devidamente. Boa ideia. Você sabe fazer isso? Não. Eu também não. Então não tenho o que fazer. Tem ali um desenho, um dos meus preferidos, que é atrás do rapaz que está com a câmera. Primeiro, preto e branco, ali atrás, que também é um título maldoso do Montesano. Chama-se o desenho, um dos meus preferidos. Desenho que só serviu para me fazer sentir mais ou menos constrangido e embaraçado. Um título maldoso, mas ele me paga. O que mais? Bom, a técnica é nanquim, quando é preto e branco, ou nanquim e acrílica. Os coloridos são nanquim e acrílica. O que mais que eu posso dizer? Tem muita paisagem urbanística, tem muita arquitetura, muita estrutura. Eu sou arquiteto de formação, como algumas pessoas aqui, que eu queria ver lá. E tem algumas... eu vou ler um pequeno textinho lá na outra sala, que eu comento sobre... Conversando com o Montesano é que fala mal de mim. Ele fala de algumas influências, né, de personagens que eu tenho admiração como artistas, como intelectuais. Eu vou localizar essas pessoas lá. Terceira pergunta? Claro. Por exemplo, esse desenho aqui, né? E esse, eles, você diria que um é uma evolução do outro, é uma consequência do outro? Digamos assim, como se você tivesse colocado mais camadas, né? A ideia de camada é fundamental. Na verdade, isso aqui é uma outra forma aqui também anterior, da mesma época, isso já era crítica, né? Então já tem a ver com futuro. Aqui aqui, super acadêmico. E tem algumas outras curiosidades. Alguém me perguntou outro dia, aluno do Felipe, perguntou se eu dava o título antes ou depois. Obviamente que eu dou depois, né? Porque os desenhos eles sugerem os textos. Como, por exemplo, aqui, que tem uma ponte sobre um lago de nenúfares. Isso era Monet, né? Então, aqui a ponte. Não foi eu que desenhei essa ponte, foi o Monet que desenhou. Surgiu. Eu falei, bom, vou apropriar. Aqui, por exemplo, também. O Pânico de Mondrian diante da árvore. Dizem, inclusive os livros, ele tinha um problema com árvore. Embora ele tenha continuado a sua impressionante carreira, bem-sucedida, ele dando uma árvore que se multiplicou em vários exemplos. Então, tem aqui uma árvore, não tem? Não, é a árvore que apodorou. Tem uma espécie de lenda de que o Mondrian estava sentado no restaurante com um amigo, e aí ele pediu: meu amigo, você pode trocar de lugar comigo? Posso, por quê? Não, porque tem uma árvore lá fora que está fazendo mal. Tá bom. E ele pintava flores para fazer isso. Então, isso aqui é uma experimentação. Eu já experimentei muito pintura no 80, mas aqui é uma pintura desenho, tem muita experimentação para frente. Aqui também. Uma outra detalhe técnico, mas que eu acho curioso, esses traços brancos. Estão vendo os traços brancos? Isso é feito com uma lâmina, um papel muito resistente, que é o rastro, arranca um pedaço da tinta e sube esses traços brancos. Tem homenagens a um escritor chamado Ballard, não sei se vocês já leram, que é um gênio total inglês. Lembra do Império do Sol? O filme é a biografia dele. Ele é o menino do filme.
sabe, Crash, do Banda, texto dele. É um gênio, depois a gente passa. É genial mesmo, tudo dele. E aqui também tem uma homenagem, desenho feito por um escritor, dedicado ao Bach. E aqui tem uma homenagem ao Luiz Gerussolo, que é um compositor futurista italiano, que fazia arte, escreveu o manifesto Arte dos Ruídos. Inventava instrumentos acústicos muito precários, mas eram sensacionais, tipo fuzil de vasca, grito de elefante, fábrica apitando. E aqui eu gosto desse título, gosto muito também da apropriação da imagem. Chama-se Luiz Gerussolo estuda as propostas de planejamento urbano de Leonardo da Vinci para Milão, buscando inspiração para a composição futurista a ser protagonizada por Luiz Delors. Boa tarde a todo mundo. A gente acabou de ouvir, né, uma série de referências que atravessam, sem dúvida, o trabalho do Milton. E, enfim, a gente tem algum tempo, a gente não tem muito tempo, né, nessa tarde. E eu fiquei pensando assim, duas situações que me chamaram bastante a atenção, claro, não só na exposição, mas no que o Milton acabou de nos falar. Uma, eu diria ter situações que, de uma certa maneira, voltam ao início do trabalho do Milton, né, com uma operação cíclica mesmo. Uma, eu acho que é essa situação da operação do texto, né, da construção do texto. Claro que o Milton se refere ao Montesari, que é o alter ego dele, né, inclusive ao longo do texto ele fala, esse sou eu, né, esses desenhos são meus. Então, mas eu acho que essa é uma circunstância bastante interessante por dois vieses, né? O primeiro viés é voltar aos anos 70, e acho que os anos 70 foram uma década muito importante num certo rompimento do lugar, né, do posicionamento do artista frente à crítica, frente ao círculo de arte. Eu acho que o Milton é um exemplo crasso disso, né, assim, de construir a sua própria narrativa, e essa construção da própria narrativa também é um trabalho, que cai portanto, naquilo que ele falou há pouco, lá na outra sala dispositiva, do trabalho não para de trabalhar. O trabalho está sempre trabalhando, né? Então, essa atuação entrecruzada, né, do Milton, desculpa, esse no que eu estava pensando na sala experimental, mas isso não tinha essa relação entrecruzada do Milton entre um produtor de arte, entre um artista e ao mesmo tempo um produtor de texto, né, um crítico, né, e de como isso se coloca numa relação que eu diria que o Montesari se refere ao panorama atual, contemporâneo, né, de uma certa impossibilidade de uma obra que precisa ser decifrada, né, de uma certa impossibilidade, de uma opacidade, né, talvez seja essa palavra, da crítica, do público, né, do intérprete frente à obra de arte. E nos anos 70, né, que eu vou nesse momento do início da trajetória do Milton, era um momento, digamos, de uma certa ascensão, né, de um certo, uma robustez, eu diria, na produção de arte no Brasil, né, para a gente falar sobre o Brasil, já temos alguns países, da arte conceitual. E como a arte conceitual, ela teve uma certa dificuldade, né, de se chegar, de se colocar, né, na produção brasileira naquele momento. E aí a gente tem uma série de artistas, incluindo o Milton, Ecce Sil, Valterso, enfim, a geração do Milton, que o Milton vai produzir, né, como ele falou, a história de quadrinhos, a Esperança do Porvir, mas também vai ser um atuante escritor, né? Quer dizer, ele vai pensar o trabalho dele, vai pensar o trabalho da geração dele. Isso, eu acho isso muito interessante, muito particular, né? De pensar o trabalho do Milton e dessa continuidade do texto, né? Dessa invenção dos personagens, do alter ego, né? Disso se colocar na produção contemporânea dele. Quer dizer, não é só uma fantasia, não é só uma ficção, mas como isso se entrelaça com o trabalho. E uma outra circunstância, acho que, né, para quem já conhece o Milton, o trabalho do Milton, isso é bastante evidente para quem está tendo o primeiro contato, a ideia da ironia, né, que está muito presente, enfim, foi evidenciado, acho que imagino por todos vocês na outra sala, né, quando o Milton comenta, por exemplo, sobre os títulos, a relação entre escrita e imagem, entre título
né, em produção plástica, o próprio texto, né, ele é recheado, que acabou de falar, de ler, é um texto altamente contaminado, né? Para quem não conhece o Crumb, né, que é uma importante referência do trabalho do Milton, é um artista que lida muito com questões erotizantes, com questões de uma interpretação muito ácida, né, para resumir assim, sobre a sociedade, sobre costumes, sobre moral. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, também atravessa o trabalho do Milton. Não só nos títulos, né, mas nas simbologias, né, nas metáforas que estão presentes ali nessa exposição. Né? Milton falou sobre a aparição de falos, né, em um dos desenhos, mas a gente está vendo ali também ruínas, né? A gente está vendo desabamentos, né? Estamos vendo... por isso que o História do Futuro seria importante a gente assistir, né? Porque é uma espécie de, eu diria, de gênese ou de uma parte da produção do Milton, que é a mesma de agora, né? Evidentemente, mas que tem uma relação muito próxima com a História do Futuro, com esses desenhos, com essa produção que vocês estão vendo aqui no passo, ao meu ver, né? Não, mas não é apenas a ideia de destruição, de ruína, na sua condição negativa, né? Eu quero dizer, Milton é a favor, né, de uma destruição completa, né, do mundo, né, como ele se coloca, né? Mas como essa ideia da destruição, da ruína, né, que é uma coisa por onde o meu texto caminhou, por onde eu vejo também o trabalho do Milton, especialmente nos últimos anos, eu acho que isso tem uma conexão com esses anos 70, com essa escrita ali nos anos 70, né? Com essa posição do artista, não só enquanto crítico do seu trabalho, crítico da sua geração, crítico daquilo que estava acontecendo ao seu redor, mas também crítico das próprias vetorizações, das próprias circunstâncias da arte naquele instante. Né? Acho que o texto Mão Pesada, esse statement, né, do Mão Pesada, ainda repercute, de uma certa maneira, essa onda ali dos anos 70, dos anos 80, né, de pensar esse lugar de atuação do artista, de pensar os meios de produção, de pensar os meios de circulação, de pensar também a circunstância, né, quando ele fala arte não desenho, como é que é? Arte não desenho, né? Evidentemente isso tem uma metáfora, uma alegoria ácida, né? Sobre a crítica, né? Sobre o público, sobre as galerias, né? Enfim, não importa, talvez todos esses, mais outros, né? Mas é um posicionamento político, né? É a instância também de um lugar que esse artista constrói para si e como visão de mundo, né? Isso está elaborado também nos desenhos, né? Quer dizer, os desenhos, portanto, não são apenas, como se fosse pouco, já muito, né? Uma relação com humor, com acidez, né? Mas uma relação com, eu acho que tem uma certa erosão, um certo estado de erosão desses atores, né? Desses lugares, né? Que constituem, por exemplo, o que a gente está chamando de circuito de arte, né? Ou de arte com A maiúsculo, né? Acho que a ironia do trabalho do Milton passa por aí, perdão. A ironia do trabalho do Milton passa por aí, né? Passa por discutir esses lugares, por torná-los um tanto móveis, né? Talvez um tanto repulsivos também, né? Daí acho que esse uso de uma certa linguagem ácida, né? No texto, reportando de novo, o texto, né? Os textos produzidos pelo Milton, escritos pelo Milton, as legendas dos trabalhos e a própria, evidentemente, os trabalhos em si. Né? Vocês percebam que os trabalhos possuem uma coerência, né? Apesar de serem de momentos distintos, né? Os trabalhos transpostos na mostra, eles têm atravessam o circuito, acho que eles compõem, né? Uma linha, um pensamento que é um pensamento, acho que de se discutir, eu diria, um lugar muito pertinente do artista enquanto um construtor de imagens, enquanto um pensador mesmo, né, sobre o circuito de arte. Audiodescrição.
participar disso aqui é uma coisa espetacular, né? Porque a gente mostra, como a gente não enxerga, todas as pessoas que vieram aqui hoje, a gente está extremamente feliz, a Bruna está chegando aí, está falando aqui, agradecendo, Bruna, um pouco ao Milton, essa gentileza enquanto artista de pensar na inclusão. Isso é muito, muito, muito importante, né? Essa é uma exposição com o recurso de audiodescrição encerrado. Com braille. Com braille, correto. Queria enfatizar isso, com o uso do braille de forma correta. Então as palavras estão certas, tudo escrito direitinho, que é uma coisa que a gente não encontra, tá? Nós somos a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, então a gente representa aqui no Rio de Janeiro, municipal. A gente representa para a cidade do Rio de Janeiro esse lugar, né? Esse lugar em que a gente trabalha o acesso e a inclusão da pessoa com deficiência no nosso cotidiano, no dia a dia. Então a gente queria te agradecer imensamente por essa possibilidade de estar com você, fez toda a diferença. Eu estou extremamente emocionada